Olá pessoal, eu sou o professor André Ramos de Direito Empresarial. Estou aqui mais uma vez no Momento OAB para trazer dicas sobre direito empresarial para você que vai fazer a prova do exame de ordem. E hoje eu vou falar sobre direito falimentar. Falar de algumas inovações que a Lei 11.101 de 2005 trouxe para o nosso direito falimentar. É uma lei que já não é nem tão nova assim, já está completando 11 anos, mas ela trouxe importantes novidades em relação ao direito falimentar anterior. Vou falar primeiro do artigo 60, parágrafo único da Lei 11.101. O que é que diz esse artigo 60, parágrafo único? Diz o seguinte: se no plano de recuperação judicial, se o plano de recuperação judicial aprovado envolver a alienação judicial de filiais ou unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará sua realização observado o disposto no artigo 142. Ou seja, o plano de recuperação judicial pode prever a venda de filiais ou unidades produtivas isoladas, como meio de solucionar a crise. E se o plano for aprovado nesse sentido, o juiz determinará a realização de acordo com o artigo 142, ou seja, mediante asta pública, por leilão, propostas fechadas ou pregão nos termos da lei de falência. Mas o mais importante é o que está previsto aqui, no parágrafo único, desse artigo, que diz o seguinte: o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 141. Ou seja, se o plano de recuperação judicial aprovado envolver a venda de filiais ou unidades produtivas isoladas, essa venda será feita em asta pública. E aquele que adquirir essa filial ou essa unidade produtiva isolada não vai assumir dívida nenhuma. Vai comprar aquela filial ou unidade produtiva isolada zerada de débito. Não vai haver sucessão empresarial, não vai haver sucessão tributária. E embora a lei não mencione expressamente aí, o entendimento é de que sequer vai haver também sucessão trabalhista, ok? Então, há até enunciado da Jornada de Direito Comercial nesse sentido. Então, cuidado com essa regra. Foi uma regra importante, uma regra inovadora da Lei 11.101. Se o plano de recuperação judicial envolver a alienação de filiais ou unidades produtivas isoladas, vai ser feito por asta pública, da forma da lei, leilão, propostas fechadas ou pregão, e aquele que adquirir não vai assumir dívida nenhuma, vai receber aquela filial, unidade produtiva isolada, zerada de débito. Não vai haver nem sucessão tributária, nem trabalhista, nem sucessão empresarial, nada. O mesmo ocorre na falência. Artigo 141, inciso 2º da Lei 11.101/2005. Vou ler aqui para vocês. Olha o que é que diz o artigo 141, inciso 2º. Ele fala a mesma coisa. Olha aqui, na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata esse artigo, inciso 2º, o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da realização do trabalho e as decorrentes de acidente do trabalho. Aqui, o legislador foi até mais específico, dizendo que não se aplica inclusive as obrigações trabalhistas. Então, a mesma coisa. Então, se uma empresa faliu, teve a falência decretada, o juiz, no processo de falência, colocou a própria empresa à venda, E aí um outro grupo empresarial que estava interessado comprou aquela empresa. Na lei antiga, levava todas as dívidas, Por isso que ninguém comprava empresa falida. Na lei nova, se você adquire, você não leva dívida nenhuma. Vai comprar a empresa livre de qualquer ônus. Não vai haver sucessão trabalhista, tributária, empresarial, nada. Então, dica de hoje é artigo 160, parágrafo único da Lei 11.101, artigo 141, inciso 2º
da Lei 11.101. Lembrando, esses dois dispositivos que eu acabei de mencionar foram objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal já julgou essa ação e julgou improcedente. Então o Supremo Tribunal Federal considerou isso aqui, ó, constitucional. Não viu inconstitucionalidade nessas regras, ok? Leiam esses dispositivos, decorem essas regras porque costumam ser cobradas em prova. Boa sorte!